É hora de vida e saúde. Você que está chegando agora, fica confortável onde quer que você esteja assistindo, porque a partir de agora você vai receber informações que podem mudar a sua vida, mas mudar para melhor. E no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentos refinados. Você vai entender um pouquinho como é o processo de refinamento, você vai entender quais são os principais alimentos refinados que estão presentes na mesa dos brasileiros e você vai tomar consciência e de repente poder fazer escolhas mais inteligentes quanto aos alimentos que você está colocando aí na sua mesa. A gente também tem receita no Vida e Saúde de hoje. Hoje você aprende um pão 100% integral, muito interessante para você que de repente está aí procurando uma alternativa para eliminar um pouquinho dos carboidratos refinados da sua mesa. E interaja com a gente através do portal vidasaude.tv. Lá você encontra conteúdo exclusivo, coisa que não passamos aqui no programa Vida e Saúde. Tem diversos colaboradores transmitindo informação de confiança para você. Acesse lá, vidasaude.tv. E agora eu quero convidar aqui para conversar um pouquinho com a gente, Ana Seregatti. Ela que é nutricionista, ela é especialista em vegetarianismo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Teru. Mas hoje ela vai falar pra gente sobre alimentos refinados. Doutora Ana, vamos falar um pouquinho, dar uma introdução acho que geral, porque a gente vai conversar muita coisa aqui nos próximos programas sobre alimentação refinada. O que é o refinamento do grão, do alimento, que é tão comum a gente encontrar hoje nas prateleiras do mercado e também na mesa, na padaria, em todos os lugares onde a gente consome alimentos? O refinamento pode acontecer em vários tipos de alimento e na nutrição é a eliminação de alguns componentes originais do alimento. Por exemplo, nos cereais a gente vai eliminar a casquinha, né, o farelo e o germen e vai concentrar só o miolo, o endosperma. No sal a gente vai tirar vários minerais que estão presentes naturalmente no sal. E no açúcar também, a partir da cana até ele chegar ao açúcar branco, ele vai perdendo um monte de nutriente, basicamente assim, minerais. A gente está falando em termos nutricionais e dá a impressão de que o refinamento, ele só traz prejuízos nutricionais. Por que ele é refinado, então, esse alimento? Por que o açúcar, então, se torna refinado? É simplesmente pelo sabor, pela mudança no sabor, pela leveza característica textura do produto? Tem vários, né? Tem várias razões. Até historicamente, como é que você poderia, assim, ter o açúcar ali disponível se você tinha que levar um feixe de cana, né? Então, temos lá na história uma conveniência de você refinar determinados alimentos. É claro que a partir de um momento, nessa história toda, essa conveniência de transporte, de tudo mais, deu lugar ao paladar. Porque o açúcar, falando do açúcar especificamente, o açúcar, o refinado, ele é muito mais doce, a percepção do doce, ela é muito maior do que, por exemplo, num açúcar mascavo. Tá. A farinha branca, a farinha de trigo, ela deixa a maior parte das preparações finais mais leve, ela é mais fácil, na hora que você vai, por exemplo, sovar uma massa, ela incorpora a água melhor. A fibra, por exemplo, nesse caso, atrapalha um pouco. Um exemplo muito clássico disso é um pão branco e um pão integral. Um pão integral, ele naturalmente, ele é um pouquinho mais pesado do que um pão... E as pessoas que estão acostumadas a fazer o pão, fabricar o pão em casa, elas têm dificuldade, muitas vezes, de adaptar a receita para um pão integral, por exemplo. Sim, porque não basta você pegar a farinha branca e substituir pela integral, né? Então, na hora de você manipular as preparações. E se a gente pensar, a indústria de alimentos cresceu muito. Hoje em dia está tudo dentro de pacote. Claro, arroz está dentro de pacote também, mas uns pacotes mais refinados, né? Então, refinado no sentido mais requintados, exatamente, mais elaborados. Então, isso não é uma coisa positiva. As pessoas deixaram de comer comida feita na panela, porque é uma perda de tempo cozinhar. Imagina, vou perder meu tempo. Hoje em dia ninguém tem tempo. Eu abro um pacote, enfio no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Certo. Então essa conveniência, essa praticidade enganosa, né? Porque você tem uma série de sacrifícios à saúde nessa troca de um alimento que saiu da terra, que Deus deu pra gente, para um alimento que foi manipulado assim em máquinas, assim, perdeu a sua
originalidade. Característica original. Agora é o seguinte, em que momento da história, então, de repente, isso começou a acontecer? Porque a gente tem a impressão, e muita gente acaba falando assim, mas na época da minha avó não era bem assim. Mas o refinamento, ele acontece já desde muito tempo atrás. A gente tem, assim, notícias pensando um pouquinho mais perto da gente, né? Porque, por exemplo, a cana, o açúcar, a manipulação do açúcar, antes de Cristo já se tem relato de transformar a cana para você ter algum subproduto que pudesse ser transportado mais fácil e que pudesse servir para efeitos de alimentação. Mas trazendo mais perto da gente, século XIX, a gente já começa com toda, assim, a hora que as pessoas começam a trabalhar, começa a se modernizar, toda a Revolução Industrial, você tem alimentos mais empacotados e cada vez mais empacotados, infelizmente. Quais são os malefícios do uso de produtos refinados? Vamos falar um pouquinho do sal, de repente. O sal é um artigo que a gente sabe que é refinado. Normalmente o sal ele é barato, muito mais barato, refinado. E eu queria saber assim, o que ele perde e como isso pode trazer prejuízo para a nossa saúde. Então, esse sal que a gente compra normalmente no supermercado, ele tem basicamente cloreto de sódio. Né? O sódio é que dá essa percepção mais salgada. E o sódio que é o grande, entre aspas, vilão para algumas questões, algumas doenças, por exemplo, a pressão arterial elevada, né? A pressão sanguínea elevada. Então, quando você tem o refinamento do sal, você tem o uso de substâncias químicas que vão deixando só o cloreto de sódio ali dentro. Você perde um monte de mineral que estaria presente ali. E esses minerais seriam importantes para a gente? Seriam importantes, assim, eles estão na natureza, eles estão no nosso corpo, o nosso corpo faz parte da natureza. Sim. Então não deveriam ser removidos dali, né? E o excesso do sal, porque a quantidade de sal máxima que a pessoa deveria consumir por dia é de 5 a 6 gramas. Na Organização Mundial de Saúde diz 5 gramas. Aqui no Brasil, as sociedades médicas dão 1 grama para a gente de presente. Mas tem gente que come isso num pacotinho de salgadinho. Uma tarde, num lanchinho da tarde. Num lanchinho da tarde, nada. Numa sentadinha que você tá, não é nem porque aquilo não é um lanchinho. Um pacotinho de um porcarito aí não é um lanchinho, né? Agora a gente está falando do sal, mas tem o arroz, por exemplo, também, que é um produto refinado que está bastante presente na mesa de todo brasileiro. O arroz branco. Da maioria dos brasileiros, o arroz branco. O arroz branco, assim, o arroz ele está presente em várias culturas, né? Na Índia, por exemplo, a base também é arroz. É um outro tipo de arroz, diferente do nosso, mas a base é arroz. Aqui também a base é o arroz. E o arroz branco? O que perdeu no arroz branco? Perdeu aquela capinha, né? Assim, um cereal é composto pelo miolo, pelo germe e pelo farelo, que é uma capa externa rica em fibras. O germe rico em vitaminas, minerais, proteína e esse miolo, esse endosperma, rico em carboidrato e um pouquinho de vitaminas e minerais, mas bem pouquinho, né? Quando você refina, você tira o germe e você tira esse farelo. E aí você come basicamente amido. Amido proveniente do arroz, amido proveniente da farinha de trigo refinada que está presente em tudo que é produto. Bolacha, bolo, pão e açúcar refinado. Qual é a consequência disso? 50% da população, falando de Brasil, 50% da população acima do peso. A gente já está com essa com essa média. Como assim? Dá 48% em média. Mas metade do Brasil olha, você pega... Gente, a gente está falando de um país que é tropical, um país que a gente tem produção de verdura, produção de fruta em abundância. E a alimentação industrializada, infelizmente, ela está presente de uma maneira tão forte na mesa do brasileiro que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Você vê, o brasileiro, assim, um prato típico do brasileiro na hora do almoço é arroz, feijão, bife e batata frita. Certo. Aonde está a saúde aí? Em nada disso, assim, a quantidade de carne, por exemplo, é excessiva, é muito maior do que o que o Ministério da Saúde recomenda para prevenir as doenças do coração. O arroz é refinado, não tem verdura, legume, não tem fruta. Na verdade, a gente percebe que é uma questão meio que de mania. Agora é o seguinte, dá para substituir o arroz, por exemplo, branco, pelo arroz integral.
Precisa ser feita uma adaptação, precisa ser feita, acho que primeiro de tudo, uma conscientização, porque se eu não entendo que é importante, eu não consigo fazer a mudança acontecer. Você não consegue fazer a troca, exatamente. Como que você tem visto essa mudança no seu consultório mesmo? Essa mudança do refinado para o integral, essa transição, ela dá para ser suave? Dá para ser suave, mas eu percebo que existe um viés do paladar da pessoa, né? Como a gente está muito com coisa refinada, um paladar muito voltado para o doce. E veja só, às vezes foram anos de uso daquele produto. Uma vida em cima, né? Mesmo pessoas, a minha área de atuação que é vegetarianismo, mesmo pessoas assim no vegetarianismo são às vezes gente mais consciente da alimentação ainda está presa, por exemplo, ao arroz branco. Sim. Né? Porque falar é mais saboroso, o arroz integral não é gostoso, aí você vai fazer o arroz agulha, que é esse longo, que é igual ao arroz refinado, ele abre, ele fica seco, aí eu falo, troca pelo arroz cateto, que é um menorzinho, mais redondinho, ele pode dar uma textura mais agradável ao paladar. Tem gente que fala, mistura com quinoa. Agora, misturar o branco com o integral, não dá para misturar na mesma panela, porque o tempo de cozimento é diferente, né? Mas seria, de repente, uma tentativa de transição. Ou faz o arroz integral, que muita gente reclama do sabor, embora, assim, para mim, pessoalmente, é difícil entender isso, assim, eu adoro arroz integral. Eu imagino, o que eu tenho percebido é o seguinte, quem já está se alimentando do arroz integral diariamente, não gosta mais do branco. O branco perdeu um pouquinho o sabor, mas demora um pouquinho para, de repente, para pegar o gosto. Né? O contrário. E assim, você pode cozinhar, por exemplo, o arroz integral com legumes, cozinha com alho poró, cozinha com cenoura. Quer ver uma coisa fácil que você não precisa botar nada? Faz um chá de canela, um chá de alguma coisa, em vez de usar água pura, põe o chá para cozinhar o arroz, você flavoriza, você dá um gostinho. Aromatiza o arroz. Então, olha só, a gente não tem desculpa, a gente realmente precisa fazer a mudança. A gente está falando muito aqui dos prejuízos, a gente está falando muito da característica dos refinados, mas a gente trata aqui no Vida e Saúde muito dos prejuízos que esse tipo de alimentação traz. São as doenças crônicas, que são as doenças que mais matam hoje. A gente está aí, muitas pessoas sofrendo de problemas do coração, diabetes, e são todos problemas, essas doenças crônicas, a maioria evitáveis. Na alimentação. Se você pensar, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. A OMS tem o mesmo dado e o Brasil segue a tendência. Doenças cardiovasculares, assim, infarto ou colesterol elevado, erro alimentar. Obesidade, erro alimentar. Pressão arterial elevada, erro alimentar. Não que seja só isso, mas uma boa parcela das pessoas que sofrem dessas doenças tem a base no erro alimentar. Tá certo. Olha, a doutora Ana vai continuar com a gente aqui em outros programas, falando mais um pouquinho sobre alimentação refinada. Você que quer conhecer um pouquinho mais, não pode perder os próximos programas, mas por hoje eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai aprender junto com a gente uma deliciosa receita de pão 100% integral. Não sai daí não que a gente já volta.